Este é o canal Iter Processualis do YouTube. Falamos sobre processo civil, fundamentos do processo civil, né? É muito importante quando se fala sobre os fundamentos do processo civil, do direito processual civil, lembrar que o código vigente tem uma parte geral em que traça normas gerais, né, evidentemente, mas de caráter fundamental, que precisam ser examinadas, precisam ser consideradas para se poder entender todo o sistema processual. E sistema processual não é apenas o Código de Processo Civil. Nós temos que começar com a Constituição, né, que integra, claro, que modela até o processo civil, depois o Código de Processo, as leis extravagantes, a doutrina, a jurisprudência, etc., especialmente agora os precedentes, né? Então, é o conceito amplo de sistema processual. Às vezes a gente vê em trabalhos aí, isso não está de acordo com o sistema processual. E adota-se, às vezes, uma orientação reducionista, achando que sistema processual é o Código de Processo Civil. É o código, mas não só o código. Aliás, em primeiro lugar é a Constituição, né? Depois é que vem. Bom, dito isto, nós verificamos que na parte geral há algumas disposições muito importantes, não é? Por exemplo, consagra-se o princípio da boa-fé. E boa-fé objetiva e subjetiva. São dois conceitos diferentes. A boa-fé objetiva significa aquele padrão de comportamento do homem médio, né? do bonus pater familias e tal. É a boa-fé objetiva. Também, na parte geral, nós encontramos norma que proíbe as decisões surpresa. Isso é muito importante. Não colher a parte contrária de surpresa, não surpreender o adversário. Não se pode aceitar a ideia de que o processo seja um sistema de armadilhas para surpreender o adversário. Não, os processualistas condenam, evidentemente, esta postura. Também o princípio da cooperação. Fala-se, na parte geral, né, em cooperação entre os sujeitos do processo. Todos devem colaborar e tal para a prestação judicional, para a efetividade do processo e tal, né? Agora, a cooperação não significa que o autor vá concordar com os argumentos do réu e vice-versa. Não é isso. É cooperação evitando, né, pedidos descabidos, evitando manobras, né? Colaborando, por exemplo, na produção de provas, né? Fornecendo elementos para esclarecimento dos fatos e tal. Esse é o princípio da cooperação, tem que ser entendido assim, né? Também é importante considerar que o Código admite expressamente o princípio da proporcionalidade. Já falamos aqui longamente sobre isso, o princípio da proporcionalidade. Ideia que vem desde Aristóteles, né? Não há nada de novo nisso. Às vezes se vê, a novidade agora é o princípio da proporcionalidade. Não, o Aristóteles já falava em justa medida, em meio termo, né? Está lá na Ética a Nicômaco, né? Aristóteles, Ética a Nicômaco. Então, é uma ideia antiga da proporcionalidade, mas foi consagrada expressamente agora na parte geral do código e tal. Enfim, mas também nós verificamos que o código avançou em alguns aspectos, mas, infelizmente, na prática, né, o resultado ou os resultados não foram os esperados. Mas aí não é culpa do legislador também. A ideia do legislador era
adotar a tentativa de conciliação, só que na prática basta que a parte de não tem interesse na conciliação, então e os juízes também não se empenham muito nisso, né? Verificando que não há colaboração das partes, ninguém quer conversar e tal, mas o ideal seria realmente o juiz até se valer, por exemplo, de uma figura que é adotada no direito italiano, que é o interrogatório informal. Então, o juiz intimar as partes, assim, vocês não querem conversar? Né? Não queremos conciliação e tal. Então, acabou essa disposição, prevendo a audiência preliminar de conciliação, caiu no vazio, né? Então, acaba não funcionando. Mas há um outro artigo importante no Código de 2015, que é um artigo que permite a improcedência, o decreto, né, de improcedência liminar do pedido, o artigo 332. Verificando o juiz, pela leitura da inicial, que a pretensão esbarra, por exemplo, num precedente, ou esbarra numa súmula, esbarra em decisão anterior da segunda instância e tal, ele deve decretar a improcedência liminar do pedido. Só que, na prática, isso nem sempre é observado. Então, o juiz recebe a inicial, já tem, às vezes, até o carimbo. Aliás, agora não tem mais o carimbo, né? Porque, mas o carimbo, cite-se o réu, né? Não, o juiz deve ler a inicial e verificar, por exemplo, se aplica ao caso o artigo 332, que é a improcedência liminar do pedido. Por que percorrer todo esse caminho para depois chegar à conclusão que tem lá uma súmula, né, tem um precedente, tem um enunciado, uma jurisprudência aí de tribunais superiores? É a orientação que foi adotada aí de se seguir a jurisprudência. Eu até pessoalmente não sou muito entusiasta disso. Eu estudei em tempo de faculdade, sempre achei que a jurisprudência tem uma força muito grande, sem dúvida, mas não pode substituir a legislação, né? Porque a lei é aprovada pelo Congresso, pelo Legislativo, então o Legislativo é eleito, então não é possível a decisão judicial contrariar, por exemplo, uma disposição legal, né? Mas, enfim, hoje os precedentes aí estão realmente vigorando. Eu leio muita coisa também criticando, entendendo que há inconstitucionalidade. Eu vi agora recentemente um artigo do Araquém de Assis, né, falando em inconstitucionalidade, né? Você segue a súmula do Supremo, agora seguir decisão anterior do tribunal, isso tira a liberdade do juiz e tal, enfim, mas é um assunto para um outro programa aí, né? Teríamos que preparar isso, que não é fácil, né? Realmente não é fácil. Mas é importante, portanto, esse artigo 332, se os juízes aplicarem isso, muitos casos serão encerrados, já vamos para o tribunal em grau de apelação, e acelera-se, porque percorrer um caminho longo para depois chegar à conclusão de que o pedido lá conflita com uma súmula, por exemplo. Não adianta, né? É perder tempo. Agora, uma inovação importante, eu até sempre, quando falo em inovação, fico pensando, na verdade, aliás, sobre a improcedência liminar do pedido, eu estou me lembrando agora aqui, eu sempre que me lembro, eu acho graça, porque são casos ou causos, né, que ocorrem aí no dia a dia forense. Então, são
dois casos, né, que eu me lembro. Um deles, um juiz do interior, o advogado formulou o pedido, fez uma petição inicial, num papel que parecia um papel de embrulho, um papel de má qualidade, né? Mas além da má qualidade do papel, o conteúdo também continha, vamos dizer, um besteirol, né? Um besteirol em estado bruto. Besteirol em estado bruto, numa petição inicial, né? Eu morro de rir. Então o juiz pegou aquilo e disse, o que eu vou fazer com isso, né? Além de ser um papel de embrulhar pão, vamos dizer assim, né? Ou de má qualidade, ainda o sujeito fala um monte de besteira e tal, não tem fundamento nenhum. Ele podia simplesmente indeferir, né? Liminarmente, com base no 332, que não havia na época, vamos dizer. Mas o que o juiz fez? Deu o seguinte despacho, né? Olha só o despacho que foi dado. Até anotei na época aí, sim. Transpostos os dizeres desta para papel mais adequado, volte para ser indeferida. Evidentemente que o autor não atendeu, né? Mas transpor os dizeres para papel mais adequado e voltar para ser indeferido, né? E o outro juiz, de maneira mais sintética até, usou uma frase que eu achei lapidar, né? Não entendeu bem o pedido do autor, então deu o seguinte despacho: dizendo o que quer, volte querendo. Dizendo o que quer, vírgula, né? Volte, vírgula, querendo, ponto. Também não sei se, não me lembro se o sujeito voltou dizendo o que quer, porque não tinha dito o que queria, então, o juiz. Mas é claro que isso é um pouco de humor, mas reflete, né? Reflete um nível, né, que deixa a desejar e tal, das petições iniciais, muitas vezes e tal. Agora, uma inovação importante, e quando falo em inovação, eu fico sempre pensando, será que não é uma antiga novidade? E, na verdade, é. Antiga novidade, entre aspas, né? É o saneamento compartilhado. Artigo 357, se não me engano, parágrafo 3º, né? 357 é certeza, que trata do saneamento, e tem lá o parágrafo que fala seria o saneamento compartilhado. O que é isso? Essa disposição se inspirou no chamado modelo de Stuttgart, modelo alemão, né? Stuttgart. É terra de automóveis e tal, mas também de processo civil, né? Que adotava, por esse modelo, né? Se adotava, enfim, uma figura chamada de compartilhamento, né? O trabalho compartilhado. Né? Trabalho compartilhado. Em alemão, se não me engano, é Arbeitsgemeinschaft. Algo parecido com isso, se não for essa pronúncia. É o saneamento, né? Saneamento não, é o compartilhamento, né? É uma reunião entre autor, réu, juiz, para, em cooperação, né, discutirem sobre as questões que vão ser resolvidas, as questões, portanto, os pontos controvertidos, o ponto dúbio, como diria o Carnelucci, não é? É questão que não se confunde, evidentemente, com argumento. Argumento é uma coisa e questão é outra, né? Questão, por exemplo, ilegitimidade de parte é uma questão, é um ponto controverso. Se houver negativa e tal, o juiz tem que resolver. Agora, o
o argumento não, o argumento você fala, você cita autor, ou cita isso, não se confunde com questão. Enfim, mas a ideia, portanto, do saneamento compartilhado se inspira nesse modelo de Stuttgart. Não é? Nós tivemos aqui uma experiência anterior, que era a audiência preliminar do 331, né? Acho que era o 331 do Código Antigo e tal. E na prática não funcionou, porque a maioria dos juízes achava que essa audiência era apenas tentativa de conciliação. Como não havia interesse, né, acaba caindo no vazio. E está acontecendo isso também agora. Bom, na prática é isso, quer dizer, mas na verdade o 331 previa não só a tentativa de conciliação, mas a fixação dos pontos controversos, definição de provas e tal. Era uma espécie de antecipação aí desse saneamento compartilhado que acabou sendo admitido e que permite realmente essa reunião, não é? Uma comunidade de trabalho, mais tecnicamente seria uma comunidade de trabalho, né? Para a discussão dos pontos controversos, as provas pertinentes, esclarecimento de pontos, né? O juiz aproveita para ouvir as partes, esclarecer pontos duvidosos, etc., etc., né? Infelizmente, na prática, também não vejo muitas hipóteses, né, de saneamento compartilhado. Tendência, diga o autor, diga o réu, etc., especifiquem provas e tal, aquela fórmula tradicional, né, que não tem maior sentido. Então, essa é uma audiência. E na prática é difícil também, porque são muitos processos, então é uma audiência a mais, e por isso é que fica essa dificuldade e tal, né? Agora, dito isso, né, sobre o saneamento compartilhado e outras disposições do Código que permitem uma atuação mais ativa do juiz, não ativismo, né? Não é ativismo, juiz ativista, não. Juiz ativo, não ativista. Nós já conversamos sobre isso e tal, né? Esse ismo, o sufixo ismo, é que atrapalha. Significa extrapolação, né? Eu digo egoísmo, só eu. Ego, eu. Egoísmo, só eu. Então vamos tirar o ismo aí, do ativismo, juiz ativo e não ativista, né? Mas enfim, surge uma questão relevante aí, que é a seguinte: nós lemos às vezes trabalhos, tentativa de fortalecimento dos poderes do juiz, precisamos ampliar os poderes do juiz e tal. Mas será que seria o caso de ampliar? Eu acho que não, eu acho que o juiz já tem, o código, vamos dizer assim, já deu para o juiz muitas coisas, muitas atividades que na realidade não são feitas. Muitos poderes, quer dizer. Seriam os poderes para ele. Vamos acabar com isso? A mesma coisa falar, vamos acabar com o princípio dispositivo também, porque aí o réu não precisa, o autor, quer dizer, não precisa entrar com uma ação, e o juiz fica sabendo que alguém... O juiz resolve tudo, resolve tudo. Toma conhecimento de um acidente aqui na esquina, né? E resolve. E vai lá e vamos resolver, vamos ouvir as testemunhas e tal, o juiz sair atrás de testemunha. Olha, eu tive a oportunidade, João, de estudar muito esse assunto quando escrevi a minha tese sobre o princípio dispositivo. Sim. Eu acho que o princípio dispositivo ele não foi abolido, mas ele foi abrandado. Certo. Pelo novo Código de Processo Civil. E pelo anterior também, né? O anterior, mas o Código de Processo Civil agora traz a novidade, as cargas dinâmicas da prova, tem várias
coisas que ele traz que não Bom, tinha tem, antigamente. sim. Apesar que na prática havia. Mas, Bom, mas a questão aí que eu queria que fosse esclarecida é o seguinte: precisamos ampliar os poderes do juiz? eu acho que Ou já não, existem poderes? já Quais são os existe. poderes já Olha, existentes? olha, Eu vi alguns aí, indeferimento e liminar e tal, né? Exato. É um poder. Ó, a cariação das Bom, partes, a né? cariação das. Sim. A inspeção judicial Não, a cariação das testemunhas, das então. testemunhas Das partes, também. não. Né? Bom, Bom, seria também. havendo conflito. Conflito e tal, podia ter. Sim. A inspeção judicial. Ah, bom, esse é um ponto interessante. Nós não vemos na prática. Não vemos isso na prática. Existe. E, inclusive, eu posso dizer que eu conversando com o juiz Tiago Bittencourt, Que de defendeu, Davi, que defendeu o uma doutorado tese, agora agora há pouco, sobre tal, que nós falamos o livro dele Prova Unilateral. Unilateral, isso. Vou pegar aqui e aproveitar e fazer a propaganda aqui do Tiago. Prova Unilateral. Está aqui, importante. lançado o livro, que é, digamos assim, a versão comercial da tese. Editora Totti. Né? Totti. Bom, é muito, muito bom. Ele fala, ele é juiz federal, e ele fala, eu faço a inspeção judicial. Ele uma discussão que tivemos uma vez e tal, uns debates, né? Exatamente. Ele falou, não, eu faço, sim, eu marco a inspeção judicial e resolvo muita coisa com a inspeção judicial, que ele acredita. Como o saneamento compartilhado também, é um exemplo a ser seguido, né? Outra coisa, determinar provas de ofício, por exemplo, a prova pericial. Isso o juiz pode. Pois é, há quem diga que não, porque se não houve o requerimento de prova, as partes... mas se for necessário essas provas, ele tem esse poder. Sim. Se ele achar que realmente... Hoje alguns acham que se as partes combinarem, não queremos perícia porque custa muito caro, que isso retira o poder instrutório do juiz. Então tem que revogar o código, né? Cabe ao juiz determinar as provas necessárias. Se a prova é necessária, como é que o juiz vai resolver um problema médico, um problema de engenharia? De contabilidade. Contabilidade, não dá, né? Agora, tem uma coisa, ele, além disso, quero deixar bem claro, o juiz está ali não como investigador. Ele não é investigador. Certo. Ele não vai atrás de, porque fulano não provou tal coisa. Não pode investigar, não, porque isso... Isso cabe à Polícia Civil. Investigação é para a Polícia Civil. Às vezes, alguns casos para... Não, o promotor também investiga, mas o juiz não. O juiz vai sair... O juiz vai sair à procura de testemunhas, então houve um acidente aí na esquina. E outra coisa que eu sempre digo, que o juiz não é um convidado de pedra. Sim, essa é uma expressão aí consagrada e tal. Não é só você que diz, né? Eu aceito essa... Aceita a doutrina. A doutrina clássica, inclusive... Ele tem que ser ativo, mas não ativista. Não ativista. Não ativista, né? Porque agora, existe uma diferença grande, então... Eu acho que... Bom, eu acho que o que mais se poderia, né? Acho que fechando esta conversa nossa, é necessário reconhecer que o código avançou em muitas disposições. Porque muita gente critica o código e tal, mas na verdade o código não está sendo cumprido, né? Não está sendo... Pega a parte geral, você vê as disposições, tem que seguir, não é? Se você seguir o princípio da cooperação com o saneamento compartilhado, seria maravilhoso. Exatamente. Isso, no caso da prova pericial, por exemplo, eu atuei no judiciário em primeira e segunda instância, tudo, mas na primeira instância
acompanhei muito processos em que havia necessidade de prova pericial, tanto na capital como no interior, né? As comarcas de Conchas, de Bragança, né? E tal, por onde passei, né? E na capital e tal. E o que eu percebo é o seguinte, é que o juiz não pode se limitar a nomear o perito, né? Ele não pode nomear o perito e abandonar o processo, deixar por conta do perito. Ele tem que, na verdade, presidir a perícia. O juiz preside a perícia. O perito é o auxiliar do juiz. Por isso é que o juiz também não é o peritus peritorum, nós abrimos aqui, ele não é o perito dos peritos. Ele não é perito, juiz. A função dele não é ser perito. O perito é o auxiliar do juiz, mas o juiz deve aproveitar esse auxiliar, deve manter contato direto com esse perito, conhecer o perito, não é? Ver até onde ele vai, questionar muitas coisas, acompanhar o desenvolvimento da perícia. Não é nomear o perito e depois de vários meses, um ano depois, vem o laudo e o juiz vai ter que estudar aquilo. Não, ele tem que acompanhar a perícia, tem que presidir a perícia, né? Mas eu acho que haveria muitas outras coisas aí, mas eu concordo com você que não há necessidade de ampliar os poderes do juiz. É cumprir o código. Então não vamos criticar o código se o código não está sendo cumprido. Agora, ele pode ser aperfeiçoado, pode ser aprimorado, tudo bem, vamos discutir e tal, mas por enquanto ficamos por aqui, precisaríamos de um outro programa. Já tem gente falando aí num novo Código de Processo Civil, eu sou contra. Não, tem que aplicar primeiro este. Vamos aplicar primeiro este código para ver se ele funciona realmente, porque na prática, infelizmente, está deixando a desejar, né? Essa parte, tá? Então, por enquanto, por hoje, né? Ficamos por aqui agradecendo as manifestações, os cumprimentos dos amigos, que eu digo que são sempre amigos. Amigo é para essas coisas, né? Amigo é para elogiar. Então, mas, de qualquer maneira, isso prova que os amigos, pelo menos, estão acompanhando, né? Que é importante, né? Então, até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.